Fala galera, The Walking Dead Dead City teve seu encerramento há quase 2 semanas. Até esse momento a gente não tem a real confirmação de uma renovação para a terceira temporada. Acredito que a gente vai sim ficar, inclusive fiz um vídeo já sobre isso, que já está liberado aqui no canal, né? Se The Walking Dead Dead City acabou ou não acabou, se vai ter uma continuidade, né, para a sua terceira temporada e tudo mais. Acredito que a gente vai ficar nesse ato até a San Diego Comic Con, que ocorre agora na última semana de julho, tá? Que inclusive, galera, obviamente que irei cobrir aqui o painel do The Walking Dead Universe, ainda, né, mediante essa confirmação de qual dos dias do evento da Comic Con que ele vai acontecer, também do horário, pra gente poder também confirmar aqui no canal também. E agora, galera, com toda essa indefinição, muito tem se debatido, teorizado também, sobre como pode acontecer a terceira temporada, porque um fato importante é que a segunda temporada ela foi sim melhor que a primeira, tá? Isso é quase que um consenso entre quem assistiu as duas temporadas, né? Porque eu sei que muitos fãs simplesmente não voltaram para a segunda porque ficaram muito decepcionados com a primeira. Não quer dizer que a segunda, cara, ficou a melhor temporada do universo The Walking Dead como a gente gostaria que ela fosse e tudo mais, mas ela é uma temporada que é coesa e é funcional para a história. Ela é muito melhor contada do que a primeira temporada ali se propôs a contar. E agora, tem uma matéria no cbr.com sugerindo algo para a terceira temporada para trazer uma nova vida para a temporada, tá? Tô fazendo uma série de vídeos aqui também sobre The Walking Dead City, cogitando, cara, o que pode estar acontecendo para não ter tido a renovação, cogitando também maneiras que a terceira temporada poderia trabalhar melhor a sua história também, tendo um fato importante, né? A gente tem talvez algo para essa continuidade da história, que é o fator do Negan e da Maggie e do Negan estarem agora juntos, trabalhando por um incomum. O que seria esse incomum? Cara, para mim, a questão da Nova Babilônia, ela não tem um real interesse por parte de Maggie e Negan, para eles lutarem contra. Então, esse fator também leva a trazer esse vídeo, porque essa matéria do CBR é importante, tá? The Walking Dead City precisa repetir o melhor truque de Daryl Dixon. Qual é o melhor truque de Daryl Dixon? A inserção da Carol na segunda temporada. Esse ponto aqui, tá, que eles trazem na matéria é interessante. Porque, assim, na parte funcional da história da segunda temporada de Daryl Dixon, cara, o The Book of Carol ficou muito abaixo em relação à primeira temporada. Dead City, praticamente assim, acontece o inverso, né, da maneira como as temporadas têm, se a gente fosse colocar num ranking, assim. Ficou muito apressado tudo que aconteceu na França, eles encerram a história toda da França com 20 minutos do episódio final, daquela maneira onde os desenvolvimentos que tinham de personagens vão por terra, literalmente, a abordagem também, assim, de algo que os fãs gostariam muito de saber, e eu tô nesse grupo todo de fãs que queriam muito saber, sobre o Quem Voltou, é horrível, uma das piores coisas que já teve como resposta no universo todo The Walking Dead, então era melhor não ter aquilo ali, era só não ter colocado aquele tipo de informação que provocou tantos debates, teorias do que poderia ser, quem poderia ser, principalmente, para lá ser depois um sentimento ruim que voltou, cara, né? Então, diversas coisas na segunda temporada não funcionam, e agora é praticamente um reboot que vai acontecer para a terceira temporada, agora sim com Daryl e Carol lado a lado, e tudo que aconteceu na segunda, simplesmente eles fazem ter um encerramento para conseguir ter a Carol do lado do Daryl ali. É uma escolha, é uma maneira narrativa que eles decidem fazer, e obviamente eles perdem, sim, muito do que foi colocado na primeira temporada, lá que tinha um potencial que é completamente desperdiçado na segunda temporada. A gente sabe que esse reboot todo, né, com Carrie e Daryl lado a lado, vai levar eles para Londres, e de Londres vai levar eles para Espanha, mas isso fica assunto para um outro vídeo, que vai ser tudo sobre a terceira temporada de Daryl Dixon, que vai ser em breve aqui no canal também. Esse ponto todo, tá, sobre dar essa nova vida, eles colocam assim em relação a essa entrada da Carol, que coloca o seguinte, ó. O spin-off centrado em Daryl Dixon foi originalmente planejado como uma equipe explorando as aventuras contínuas de Carol e Daryl após os eventos de The Walking Dead, que era na nossa querida road trip que a gente teria lá por México e tudo mais. Com a questão do Melissa McBride ter pedido um tempo, a história foi mudada e entrou toda essa questão de França e tudo mais, teve aquela cena pós-créditos maravilhosa de Ouro Beyond, que já conversamos sobre isso também, que foi um desperdício por completo, que ela não tem
uma real efetividade, ela não é aproveitada como o potencial que ela mesma sugere que teria dentro de Daryl Dixon, tá? Essa foi uma excelente jogada de Daryl Dixon, injetando uma nova energia nova e emocionante na série, onde de outra forma ela poderia ter caído na mesma rotina que Dead City. Por quê? Porque a segunda temporada restaura os planos originais do spin-off, dedicando um enredo inteiro para explicar como Carol consegue chegar à França para se encontrar com Daryl. Tá? A questão de ter Carol e Daryl juntos, cara, eu quanto fã, tá perfeito. A maneira como isso acontece e o que está acontecendo na vida do personagem que a gente está acompanhando, esse é o problema. Esse é o problema. Vamos seguir. O problema com os novos spin-offs de The Walking Dead é que todos eles acompanham personagens que já fazem parte da franquia há anos, em alguns casos até mais de uma década. Como tal, pode ser difícil encontrar novas histórias para contar com esses personagens, especialmente quando eles estão sozinhos. Embora Carol e Daryl interajam com frequência na série de The Walking Dead, série original, série mãe, sua dinâmica sempre foi interessante e só se desenvolveu ao longo dos anos. Seu retorno revigora a série e deixa os fãs animados para a terceira temporada e seguintes, porque a gente sabe que a quarta está sendo gravada. Dead City poderia usar essa mesma injeção de adrenalina após 2 temporadas de história sem graça. O spin-off de Negan e Maggie caiu em uma espécie de rotina, por não ter introduzido novos personagens atraentes. Pior ainda, os arcos dos 2 personagens principais parecem lamentavelmente repetitivos. Sim, e começa pelo princípio todo, abrir a caixa de Pandora, trazer novamente aquele conflito que já estava resolvido entre Maggie e Negan lá no final de The Walking Dead. Vamos seguir. Maggie está mais uma vez lutando contra um poder pós-apocalíptico tirânico, enquanto Negan está mais uma vez lutando para manter seu status de homem reformado. A dinâmica entre esses 2 personagens também não ficou mais interessante, eles quase não interagem na série, principalmente na segunda temporada. Quando fazem isso, a história dificilmente se desenvolve. Embora o relacionamento dos dois sempre tenha sido interessante, o final da série de The Walking Dead deu ao enredo deles a melhor conclusão possível, fazendo com que suas interações da Dead City parecessem um retrocesso. O que eu venho falando, né, quase todo vídeo a respeito de Dead City. Em 2 temporadas, Dead City não conseguiu descobrir novos caminhos com esses personagens e se beneficiaria imensamente com a chegada de novos personagens ao elenco. O spin-off deveria pegar emprestado um truque de Daryl Dixon, trazendo mais um membro do elenco da série original de The Walking Dead para a terceira temporada. E aí eles começam a sugerir qual personagem se encaixaria melhor, tá? Esse assunto de qual personagem poderia se encaixar na trama da terceira temporada, vou fazer um vídeo exclusivo pra gente ir falando de cada personagem e essa possibilidade real, cara, de aparecer dentro de Dead City, uma terceira temporada, mas não uma possibilidade real, digamos assim, com a história presente, mas com a importância, que acho que tem que ser o fator primeiro antes de ele ser funcional para a história ou não, tá? Ele tem que ter uma importância para Maggie e para Negan. Algo que tanto eu quanto o Minato, do The Walker's Family, durante as lives que a gente acompanhou, né, junto com vocês, de cada episódio da Dead City a gente foi conversando, cara, sobre essa possibilidade de aparecer alguém no episódio final da segunda temporada. E a gente chegou muito nesse consenso que, cara, tem que ser alguém que tem importância na vida de Maggie e de Negan, porque senão é um personagem, né... O Padre Gabriel, quando aparece no Neon Live, ele tem total importância para o que está acontecendo naquele momento. Faz muito sentido ter lá a participação do personagem, mesmo que seja num episódio só. Faz muito sentido. Ou seja, tu ter a participação de alguém, como eles pegam, né, e trazem assim, essa questão toda. Ah, não, mas a Carol ali no Daryl, junto com o Daryl, vai sim ser um fator transformador para a história se seguir. Claro que vai, mas a Carol é a Carol. E a Carol com o Daryl tem uma ligação infinita, entendeu? É difícil tu fazer isso acontecer em Dead City, ainda mais do ponto como a trama se encerra na segunda temporada, sem te deixar uma ponta de como que essa história pode seguir. A não ser aquele fator que eu já trouxe aqui, de, aparentemente a gente tem Maggie e Negan. O Armstrong tá ali, mas não é o Armstrong que importa nessa história. Ter Maggie e Negan juntos para um incomum. E o que poderia ser isso em comum? E daí entra essa questão da timeline, que eu já falei no vídeo que eu coloquei já sobre e se Dead City encerrou e não tiver a terceira temporada e tudo mais, sobre que o Scott Gimple não deu importância nenhuma sobre a timeline, a diferença que tem em timeline, e ela importa muito, não só para nós fãs, mas importa para a história. Porque os personagens,
o que eles estariam fazendo, algum outro personagem que poderia surgir, personagem que a gente já conhece de The Walking Dead, o que ele estaria fazendo para se importar por Manhattan, tá? Pode ser, obviamente, a questão ali, né, do metano, mas como que saberia essa questão do metano? O que ele gostaria de ter para ter posse desse metano, para ter uma importância, uma influência, a não ser um personagem que simplesmente chegue lá em Manhattan? É difícil, cara. Pela maneira como a história está colocada na segunda temporada de Dead City, é muito difícil tu ver. Então, é muito difícil também essa questão, por mais que tenha problemas em The Book of Carol, é óbvio que ter a Carol do lado do Daryl, cara, é um fator muito, muito, muito bom. Porque a gente sabe a relação dos dois. Tu colocar um outro personagem assim, olha quem que a gente tem de protagonista, cara. Rick, Michonne, The Ones Who Live. É um completo momento de incógnita pro futuro, para eles aparecerem, principalmente para serem personagens regulares dentro da série, não vai acontecer em Dead City na terceira temporada. Daí a gente pega assim, Carol e Daryl já estão na França, vão fazer o tour todo pela Europa. Daí tu tem Negan e Maggie. Cara, qual outro personagem que teria essa força realmente ali para ser importante com a força como está sugerido na matéria do que acontece em Daryl Dixon para a terceira temporada? É muito difícil, galera. Mas, mesmo assim, quero muito saber a opinião de vocês e sim teremos o vídeo para trazer 10 opções ali de personagens que poderiam estar entrando nessa história toda de Dead City, caso ela seja realmente anunciada. E galera, lembrando que é domingo, agora dia 5 de julho, 8 horas da noite, teremos a live com o retorno de Henrique Guimarães, as lives, tudo mais aqui, pra gente debater muito, teorizar muito junto com vocês o futuro, tanto de Dead City quanto de Daryl Dixon para a terceira temporada. Galera, coloca abaixo nos comentários, não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.